Boa noite. Estamos aqui para darmos continuidade ao estudo da obra A Evangelização no Mais Além, do espírito Lúcio de Abreu, na psicografia de Janaína Farias. É assim, muito bom estarmos aqui nessa oportunidade de troca de ideias sobre o trabalho da evangelização espírita. Nós vamos ler do livro Aprimora-te uma mensagem de Almir Fontoura na psicografia de Robério de Oliveira Torres. A mensagem Educação. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Jesus, o mestre e guia da humanidade, é o modelo de educação que buscamos. As suas palavras ensinaram as leis do Pai e seus atos eram a aplicação destas. Aprofundemos em seus ensinos sublimes, a fim de galgarmos as esferas de luz que nos esperam. Para chegarmos lá, precisamos da educação verdadeira, que se traduz por mudança íntima. Somente quem age segundo tal preceito educou-se em conformidade com estes princípios. O ser, buscando essas esferas iluminadas, deve primeiro construir a sua veste nupcial. A educação é a metodologia eficaz desta construção. É paulatina e, portanto, não dá saltos. Começa primeiramente pela vontade de transformação. Sem esta mola propulsora, não nos lançamos nos deveres diários de construção de nós mesmos. De grau em grau, o arcabouço do Cristo vai se formando em nós. Após a vontade inicial, lancemo-nos à luta cotidianamente. Repetições homéricas serão necessárias para imprimirmos cada preceito nas páginas do livro de nossas existências. Cada virtude ou atitude construtiva conquistada fortalece-nos. Diárias investidas serão necessárias. Podem ocorrer recuos e quedas. Não nos alardeemos. Conservemos o desejo de crescer no trabalho de reconstrução. Cada vitória é força superior, dando-nos novo fôlego para a continuidade. Vençamos as más tendências, construindo virtudes em nosso íntimo. As virtudes são como elixires de vida que preenchem os vazios da taça interior de nós mesmos. O vício é o vazio da taça. À medida que o líquido do bem preenche os nossos espaços íntimos, os vícios ou vazios se esvaem. A educação é a construção de nós mesmos. Quando imbuídos do esforço diário e da perseverança no bem, a nossa vitória íntima é apenas questão de tempo. A exemplificação que nos vem do próximo é muito importante, mas ninguém educa ninguém. Os exemplos dignos, porém, são como forças superiores, ofertando-nos o bálsamo da amizade e do incentivo. Eduquemo-nos, e a Terra terá novo patamar na escala
dos mundos. Essa mensagem, né, como eu falei, está no livro Aprimora-te. E a gente vai voltar a ela durante o nosso estudo, ok? Vânia, faz a nossa oração, por favor. Se tiver barulho, é porque Ramiro está fazendo. Senhor Jesus, gratos estamos por mais essa oportunidade de tanto ensinamento, de tantas boas ideias para a nossa evangelização. Agradecidos estamos e pedimos que o Senhor possa nos conceder a facilidade em apreender todo o ensinamento que aqui for posto para que nós possamos seguir no movimento, indireta ou diretamente, com tanta clareza citada por Lúcio de Abreu nessa psicografia tão maravilhosa. Que o Senhor nos abençoe e possa abençoar também todos os nossos amigos que aqui não puderam estar nesse momento, e que assim seja. Bom, pessoal, vamos lá. A mensagem, o capítulo de hoje é o capítulo 11. E eu gostaria de, antes da gente entrar no texto, eu gostaria de perguntar a vocês, porque esse é um ponto que a gente vem observando na atualidade do trabalho da evangelização. O que vocês pensam sobre essa não continuidade das pessoas no trabalho da evangelização? Quais seriam as causas, os motivos que levam as pessoas a não perseverar nesse trabalho dentro da casa espírita? Eu vou falar por mim, Ah, né? Eu já fui auxiliar, né? Comecei auxiliando, porque eu não tinha nenhuma, como é que eu vou dizer, nenhuma vivência desse sentido, e fiquei evangelizadora por um bom tempo, depois coordenando e evangelizando, depois só coordenando. Eu acho também que chega um período que se interrompe, né? Como você está falando, também é interessante para se renovar, né? Renovar o corpo docente, ideias novas. Eu acho importante dar oportunidade a outras pessoas a estarem praticando também. Eu não estou mais, mas quem sabe no futuro, né? A gente não sabe. Mas por hora não. sim. E os outros três, né? Gostaria de ouvir vocês antes da gente. Eu acho, Adaísa, que não tem só um fator, são diversos fatores. Porque, Vânia, quando você fala em renovar, muitas vezes as pessoas que saem são pessoas jovens ainda. Até os mais jovens saem mais do que a gente que é de mais Ah, idade. então Eu tá. percebo isso. Os Entendeu, Vânia? amigos. Então, eu também, eu acho válida essa questão da renovação. Mas nem também só por questão de juventude ou mais idade. Mudando a pessoa, já renova, independente de idade, né? Sim, Mas sim. a observação que eu faço aqui é que eu percebo que muitos jovens saem. E eu acho assim, é uma idade muito importante. Às vezes, jovens que têm filhos pequenos, entendeu? E assim, eu procurei me manter firme na evangelização no trabalho quando meus filhos eram pequenos. E eu acho muito importante você ir trabalhar e juntamente com isso, levar seus filhos a participando de tudo com eles.
das visitas, dos eventos, de tudo. Isso é uma força que você... Assim, isso é evangelizar o seu filho. É você dar um exemplo e ir junto, e levar e trabalhar junto. E eu penso, não, eu tenho certeza hoje que isso foi muito válido para a vida dos meus filhos e será futuramente para a vida dos meus netos, porque eu percebo que eles se preocupam com isso, com essa questão também da evangelização dos filhos, né? Ramon ainda não, o menino tem 1 aninho, mas já estão já se programando para retornar, para levar a criança para o grupo, né? Então, eu acho que isso é importante, o exemplo. Mas, assim, eu hoje, assim, atualmente, eu já estou pensando, eu até brinco, ó, vou me aposentar da evangelização, porque são muitos anos, e eu procurei não interromper, mesmo fazendo faculdade, mesmo trabalhando 40 horas, né, porque eu trabalhava em CIEP, procurei me manter justamente também por mim, né, porque a gente trabalha, evangeliza, porque a gente se evangeliza junto, a gente é necessitado disso, né? Nós temos essa necessidade, né? E também para auxiliar no trabalho da casa, do grupo. E eu procurei me manter, graças a Deus, consegui me manter na mocidade, depois que casei, depois que tive filho, depois que me mudei, que fui para longe, não tinha carro, e muitas dificuldades, muitas dificuldades. E hoje eu já penso que eu já estou assim, chegando quase no finalzinho da minha missão de evangelizadora, pelo menos dentro da casa espírita, né? Porque evangelizar, a gente vai evangelizar para a vida inteira. Uma vez evangelizadora, sempre evangelizadora, né? Porque a gente tem sempre criança ao nosso redor, né? E nós mesmos, né, nos autoeducando no dia a dia. Isso Mas aí. eu fico triste quando eu vejo assim, pessoas jovens ainda, com crianças pequenas, perdendo a oportunidade de se manter firme no trabalho, porque isso, na verdade, a gente não está dando, a gente está recebendo mais do que dando. Que quem é o maior beneficiado é a gente mesmo, entendeu? E assim, infelizmente, as pessoas se deixam envolver muito pelas questões do mundo, né? Por questões materiais, por questões de doença, por questões de aniversário, de festa, de shopping e tantas outras coisas que o mundo tem aí para nos oferecer, e as pessoas se envolvem, não há uma vigilância, né? Mas aí isso é questão de cada um também, não sem julgar, questão de escolha, né? Questão do momento de cada um, da base familiar que cada um tem, né? Mas é assim, é uma pena que muitas pessoas não são vigilantes com relação a essa importância de estar firme na evangelização, porque quando a gente evangeliza, a gente se evangeliza e a gente, juntamente conosco, a gente leva os nossos filhos, nossos netos. Eu penso que futuramente o meu papel é ajudar a levar meus netos, né? Porque eu já terei mais tempo. Terei mais tempo de levar os meus netos, que os filhos já vão estar em outra fase da vida, e a gente vai auxiliando, fazendo o que a gente fez com os filhos, que foi bom, né? Que teve resultado, com os nossos netos, e quem mais estiver por perto que queira ir, né? É isso. Leidinho, você está na evangelização há quanto tempo? 2 anos. 2 anos. É novinha. Novinha, novinha. É, Isso, eu muito vejo bom. que o que muitas situações que eu vi de pessoas se afastando da evangelização foi porque, primeiro assim, a leitura. Tem gente que não gosta de Leidinha, ler. bota na sua boca o bichinho para melhorar a voz. Isso, Melhorou? melhorou. Melhorou, Daí? Segura isso aí. E eles não gostam de ler, sentar, ficar lendo, ou ter uma opinião a respeito daquilo. Teve uma pessoa que já estava frequentando há muito tempo e eu fui pedir para ele fazer a prece. E aí ele nunca mais voltou, porque ele falou que ele não queria se envolver, ele só queria ficar ouvindo, mas eu não sabia, entendeu? Ele vai nas sextas, na palestra pública, mas não vai mais na evangelização. Então, Ele tem quantos complicado, mas anos? Ele tem ele é um quantos senhor anos? já. Ah, ele é Ele é um... um senhor, né? Mas Põe o Não, mas isso... microfone Ah, perto da sua boca, Leide. Leide, mas Aí. ele foi o quê? No grupo de estudo que ele não voltou mais? sim, Ah, tá.
estou falando Ok. dos adultos, porque eu tenho Dos mais com os adultos adultos, também. tá? A evangelização, isso. Mas você também está evangelizando crianças, né? Sim, os maiores. Os maiores. Mas Que é já mais preparando outras pessoas para tomar essa à frente. missão mesmo, né? Isso. Isso. Aproveitando, Eliseu, você está aí? Gostaria de falar alguma coisa, Eliseu? Boa noite a todos. Boa Eu Boa não noite. noite. tenho, eu não tenho muito o que falar, não, porque na verdade, ainda estou muito cru ainda na evangelização. Nem começar eu comecei ainda, não. Eu só estou interessado na evangelização, estou interessado em aprender. E isso é muito bom, Eliseu. Pessoal, eu vou aproveitar colocações de vocês e vou levantar uma questão. Eu sei o que Vânia falou, ela tem razão, oxigenar a equipe. Cris falou também do tempo. Eu, por exemplo, eu evangelizei desde 17 anos, fiquei, até 2013. Aí eu não voltei mais para evangelizar nem crianças, nem jovens. Hoje eu trabalho com adultos, é outra fase da minha vida, não trabalho mais de adulto, com família, etc. Mas o que me preocupa é a descontinuidade, porque o ideal seria a gente estar conseguindo fazer a formação de equipe, né? Você vai saindo, mas você vai deixando pessoas comprometidas no trabalho. No Maria Frank, por exemplo, é interessante, a parte de mocidade, ela está indo muito bem. Olha que coisa interessante. Nós temos educadores na quarta, no rodízio, e temos no sábado. Agora, a infância, que a gente precisa pensar assim, é a base, é aonde nós estamos tendo mais dificuldade de formação de equipe. E aí eu tenho refletido muito sobre isso, né? O que a gente precisa fazer para envolver as pessoas? A gente sabe, por exemplo, que muitas vezes a pessoa não consegue estar semanalmente. O ideal seria a formação de duplas. E aí, Leide, já que você está nessa coisa de formação, essa coisa de formação de duplas, porque aí você tem possibilidade de fazer rodízio, por conta dos compromissos que as pessoas possam ter. E aí a gente vai para o capítulo Felicidade Adiada. O seu Lúcio e a Aninha continuam conversando. E aí vai ser um diálogo bem interessante aqui, quando a Aninha pergunta: Senhor Lúcio, me atordoou a ideia de que trabalhos previamente organizados e com responsabilidades assumidas possam não culminar em sucesso, apesar de todo o amparo do plano espiritual de que somos testemunhas. No último capítulo, né, vocês vão se lembrar que o capítulo vai estar falando, né, dessa organização espiritual. E eu achei muito interessante aquele mapa, né, gente? Eu achei aquilo assim, das casas espíritas que têm o trabalho da evangelização infantil e juvenil. Olha que coisa séria. Campos tem mais de 40 casas espíritas. Campos só não, o 21º seu, melhor dizendo, que envolve, né, os 5 municípios do norte fluminense. Eu pretendo agora, nas minhas férias, né, entre aspas, fazer um novo levantamento para eu ver se continua com o mesmo percentual.
Gente, a maior parte das casas não tem nem trabalho com infância, nem com juventude. Então, se a gente pensar naquele mapa, as luzinhas do Norte Fluminense estão apagadinhas. E aí, se a gente pensar, aí vamos para pensar mais amplamente, estamos num momento sério de transição. Como que a gente pode não investir na evangelização infanto-juvenil e familiar? Eu agora já acrescento familiar também. Como que a gente pode ficar se preocupando só com mediunidade, desobsessão, isso e aquilo, e não se preocupar com o que é a base da doutrina espírita, que a doutrina é uma obra de educação? Como que a gente pode não se preocupar? E aí, todo empreendimento em mãos humanas, o seu Lúcio fala, guarda certa parcela de insegurança, advida justamente da indisciplina, tão comum entre os que transitam na carne. Na verdade, a porcentagem dos que atingem uma boa cota das metas estabelecidas ainda é muito pequena. Então, a gente vem de lá, eu não tenho dúvida, eu acho que cada um aqui também tem essa noção. Eu, por exemplo, não tenho dúvida que eu tenho tarefa na educação. Profissionalmente, a minha vida foi toda envolvida com isso. E interessante que também com família, eu sempre fiz trabalhos com famílias na minha escola, me preocupei muito com isso. E na minha vida dentro da casa espírita, o meu trabalho sempre foi muito na questão da educação infantil, juvenil e, ultimamente, a questão da família tem ficado muito mais ainda em mim, porque eu até sei que se a gente não chegar na família, a gente não fortalece o trabalho da infância e juventude, tá, Leide? Não fortalece, tá? Então, trabalhar com as famílias, com oficinas, com roda de conversa, as palestras públicas com temáticas familiares, é vital para que a gente possa ter famílias que acordem para levar seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, seja lá quem for, para a evangelização. Eu estou falando muito, mas vocês podem me interromper, tá? E aí ele fala assim, a menina pergunta, mas como? Isso me parece incompatível com a destinação ao sucesso de cada um. E aí ele vai falar, ele vai usar a palavra passo, eu achei muito interessante. Toda caminhada ela é resultado de um conjunto de passos. E os Achei lindo isso aí. primeiros passos da criatura, por conta de sua inexperiência, são quase vacilantes. E aí a gente pode perguntar, por exemplo, Leidinha que está começando, 2 anos, ela está garota no trabalho. O que a gente pode, a gente que já tem mais vivência, para ela e para Eliseu, quais seriam esses passos? Né? Que passos são esses para que as pessoas levem suas crianças e seus jovens? Que passos são esses? Possivelmente, Leidinha, na minha opinião, a palestra pública seja um dos lugares muito importantes de estímulo para o trabalho. Porque ali você está falando com o público todo que está na casa, inclusive os dirigentes. Porque os dirigentes precisam se sensibilizar para o trabalho da evangelização. Outro passo
encontro da família na casa espírita. O Maria Frank, por exemplo, eu estou falando do Maria Frank porque é onde eu tive a minha maior vivência. Nós temos encontro da família há mais de 25 anos. A gente lá atrás, a gente percebeu que não adiantava investimento só com as crianças e jovens. A gente precisava chegar na família. E aí a gente começou a fazer os encontros da família. Eu me lembro que o primeiro encontro foi com todo mundo dentro do salão. Eu acho que Cris vai se lembrar disso. Depois, nós começamos a fazer centros de interesse. Os temas surgiam das necessidades dentro da casa que a gente ia identificando no trabalho da evangelização com crianças e jovens, nas conversas com os jovens, nas conversas com a família. Aí a gente levantava os temas para os centros de interesse. E isso vem até hoje. O encontro da família acontece uma vez no ano. Outro ponto é a gente ter grupo de estudo para a família dentro da casa espírita. Então, eu estou colocando assim, da minha experiência, o que seria esses passos, tá? Porque não é um trabalho de uma horinha para outra. Ele até coloca, né? São quase sempre vacilantes. Observe os bebês que começam a andar. A quantidade de tombos ou passos inseguros é altíssima em relação aos passos seguros. Mas isso não quer dizer que não aprenderão. Quer dizer apenas que é necessário tempo para o sucesso. Então, com esse investimento, Leidinha, eu me lembro que Maico, há poucos dias, falava de você, e ele falava de você como uma pessoa estudiosa, que acho que isso é uma coisa importante para o trabalhador da evangelização. E eu percebo no Eliseu, por exemplo, como que Eliseu está presente na gente, nos eventos. Quer dizer, é assim, gente, que a gente vai construindo. Que aí a mensagem inicial que eu falei com vocês, que eu iria voltar nela. A mensagem inicial, ela fala dessa construção dentro de nós mesmos, não é? Porque se a gente não tiver com isso dentro da gente, tem até na mensagem dizia assim, de grau em grau, o arcabouço do Cristo vai se formando em nós. Olha só que grave isso. Então, se eu me invisto do pensamento de Jesus, eu vou ser um educador. Seja de criança, seja de adulto, seja do que for. E ele fala aqui, ó, cada virtude ou atitude construtiva conquistada fortalece-nos. Então, se eu estou imbuída disso, é lógico que isso vai refletir, vai repercutir no meu trabalho, gente. É ou não verdade? E aí, Vânia, por exemplo, ela não está diretamente na evangelização, mas eu tenho certeza que ela não perde de vista o trabalho da evangelização. Ela ajuda na decoração. Acredito que até em conversas com quem está na evangelização hoje. Então, olha quantas coisas. Na verdade, Daísa, quando eu me afastei assim, mas as meninas eu deixei claro com elas. A qualquer momento que precisar de mim, pode contar comigo, entendeu? Exato. Elas sabem disso.
Perfeito. entendeu? Eu vou depois tirar uma foto dessa página e vou botar para vocês lá. Porque a página, a meu ver, ela foi casando com esse capítulo nosso. Quando eu estava pensando em qual seria a página para abrir, eu me lembrei que esse livro, a gente usa esse livro semanalmente no nosso trabalho da visita fraterna. E essa mensagem, na época, quando eu li pela primeira vez, eu achei ela muito significativa. Jesus, o mestre e guia da humanidade, é o modelo de educação que buscamos. E aí, diz aqui, a educação é a metodologia eficaz dessa construção. Outro ponto, podemos fazer o trabalho da evangelização de qualquer jeito? Não podemos. É preciso criar uma dinâmica para atrair nossas crianças e nossos jovens. Não é verdade? É que nem adultos, gente. Se eu chegar numa reunião de adultos, abrir um livro e ficar lendo, sem oferecer espaço para eles falarem, para eles perguntarem, os adultos vão gostar disso? Não, eu sou aqui o leitor. Estou lá. O adulto não vai gostar. Fica cansativo, né? Fica Enfadonho. cansativo, só um falando. Vânia, Fala, Leite. eu gostaria que ela falou que ela já foi evangelizadora e coordenadora. A coordenadora, ela ajuda como os evangelizadores? Porque de repente está Auxiliando, faltando uma coordenação, entendeu? auxilia no planejamento, entendeu? Uhum. E tem que reunir para definir o que fazer, porque você também não pode chegar lá para dar uma aula assim, ó. Ah, eu vou chegar lá, vou ver o que que eu vou fazer. Não, você tem que se programar, você tem que estudar o tema, você tem que criar alguma coisa que possa envolver as crianças com aquele tema, entendeu? A gente tinha lá um hábito lá na nossa casa que tinha sempre um trabalho de arte no final do tema. E aí a gente colocava lá embaixo, na saída das pessoas que estavam assistindo à palestra pública, que as pessoas também gostavam de ver o que as crianças estavam aprendendo. Ficou um bom tempo com essa prática, pois ela se perdeu. Mas foi muito bom nessa época. Eles pintavam, eles desenhavam, fazíamos. Tudo era pendurado ou era preso para que as pessoas vissem, para as pessoas também saberem que as crianças estavam lá em cima, elas não estavam brincando, elas estavam brincando algumas vezes, porém com aprendizado, entendeu? Elas faziam arte, elas faziam, e aí a gente colocava fotos também, fazia um painel de fotos, então isso é muito legal. Então você orientar para que tenha esse ânimo na sala de aula, né? Esse ânimo. Você vai Perfeito. contar uma história, você pode contar a história, mas dali você pode depois pedir para que eles também ajudem e, e façam um trabalhinho, né? Eles faziam muitas coisas lindas. Tem Leite, muitas fotos. Vânia, você tem nos seus arquivos, assim, só para servir de dica Hum. para ela, alguma coisa do seu planejamento, dos seus temas? Olha, não sei, não tenho, não.
Eu Mas tinha um caderno, eu tenho que procurar esse caderno, mas eu não tenho mais, não. Se eu encontrar alguma coisa, eu mando para a Leidinha. Mas, pois só, é, Ai, é, obrigada. mas também tem, de um tempo para cá, também tem eu acho que está até no meu e-mail, planejamento que a própria FEB ajuda, sim, entendeu? A própria FEB ajuda. Mas ali você também não vai seguir religiosamente, engessado, né? né? Mas nos últimos 2 anos, a evangelização do Felipe está em cima da evangelização, como é que chama, Julia? Está aqui o livro. Cadê ele? Da Cláudia Abreu. Não, da Cláudia Abreu. Aquele livro, Leidinha, que eu levei naquele dia para vocês verem. Aqui. Que ali você tem vários temas, lembra? Tem. Ele é perfeito. Cadê ele, gente? Será que eu Eu emprestei? ainda O não elo tenho dos. ele, Daísa. Ele é Nós vamos comprar perfeito. ele. Ele é perfeito. É, porque ali você tem muitas dicas de como Você organizar o falou? seu planejamento. Porque uma coisa importante, Leidinha, Ele é pronto, né, gente? é Ele é você, pronto. É, você está sempre linkando com Isso. os princípios da doutrina. Vai ter tema que você vai poder falar de Deus, imortalidade. Ali, ó, esse livro aí ajuda pra caramba. Ele tem, Reencarnação. ele tem tudo. A aula pronta, entendeu? Muito legal esse material. Mas aí é aquela vamos coisa. comprar, Esse viu, aqui Daísa? facilitou muito. Facilitou muito. Mas às Agora, vezes, como as meninas mesmo falam, às vezes programam um assunto, mas as crianças levam sim, uma outra demanda, né, para ser trabalhada. Então, trabalha essa demanda da criança e depois retorna, se for o caso. Mas se você retorna, você tem todo, tudo que você precisa ali. agora, Leidinha, a gente está com a ideia de voltar a Por estar com favor, vocês, lembra? por favor. E, depois do carnaval, nós vamos fazer essa agenda com vocês. Porque até o carnaval a gente está muito envolvido com o ENEF. O ENEF vai ser aqui em Campos e lá no Joana de Ângeles, tá? Sim. No sábado vai ser no Joana. E, Mas passando isso, a ah, gente vai agenda, só completar isso aqui, Wanda. não, só A que eu gente lembrei. vai fazer outro encontro com vocês lá de planejamento, tá? Ótimo. E Fala, sabe o que, Leide. Leidinha? Se você perguntou da função da coordenação, também todas essas reuniões, né, que são dadas pelo 21 seu, né, referentes à doutrina, tudo você participar para levar, entendeu? Você sempre levar. Tem a Semana Espírita, tem a ciranda, tem os encontros. Agora no Partiu Alegria, né, que teve dos pequenos, teve aquele dos jovens. Então, é essa função de você também incentivar e não indo outras pessoas, você vai e traz o que você viu, o que tem de novo. É um pouco além da sala de aula, entendeu? É um pouco além. Isso vai abrindo a cabeça da gente, né, vai? É, porque às vezes a sala de aula, você não está na sala de aula e o professor é que sabe da realidade ali, entendeu? Então existe, você planeja, né? E a execução cada época, cada dia é uma necessidade, né? Maravilha. Pessoal, mas vamos continuar mais um pouquinho aqui. Aí, nesse parágrafo que nós estamos vendo, vai falar dos tombos, né? Quantas vezes, né, o nosso planejamento não funciona, muda a equipe, uma série de coisas. Aí a Aninha fala assim: quer dizer apenas que é necessário tempo para o sucesso?
Aliás, o Lúcio Abreu que falou isso. Aí ela pergunta: o fracasso desses projetos se deve à inexperiência? Ele vai dizer que isso não é fracasso. Ele vai chamar isso de adiamento. A inexperiência e a ignorância no bem são alguns dos fatores que interferem. A indisciplina, o personalismo, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a falta de fé são outros tantos óbices, todos frutos da imaturidade espiritual. Então a gente vai ver que à medida que o evangelizador vai ganhando consciência do trabalho, ele vai fazendo aquilo com mais disciplina. Ele vai vendo que ele precisa ter continuidade no trabalho, que ele vai procurando se encontrar. Será que eu me dou melhor com criança ou com jovem? Que tem isso também. Tem pessoas que são excelentes para criancinhas pequenas. Então, até isso, Leidinha, é importante que o coordenador está atento. Porque tem pessoas que têm perfil para trabalhar com as crianças maiores ou com jovens. Já tem outros que é com criancinha de 4 anos, de 3 anos. Tem um maior jeitão. Porque a linguagem é diferente com criancinhas pequititinhas. Entendeu? Já essezinho maior, ele é mais perguntador, ele é curioso. Então, essa pessoa tem que estar mais preparada para lidar com isso, para responder. Eu me lembro que uma vez eu não estava evangelizando criança, não. Não sei por quê, eu não sei se alguém me chamou ou faltou alguém, e eu fui para uma turma de crianças, fazia um tempão, criança de 8 anos. Gente, mas eles perguntaram muito, gente. Foi a coisa mais linda. Eles queriam saber de mediunidade, eles queriam saber dos espíritos. Aí fiquei eu ali, tipo um pinga-fogo com aquelas crianças. Quer dizer, crianças de 7, 8 anos, 9. Então, a gente vê que eles têm interesse nesses assuntos. É só você ter o jeito certo de falar sobre isso. Então, você acaba falando até de obsessão, de influenciação espiritual, com o jeito que você pode estar falando. Agora, se você bota uma pessoa sem habilidade nenhuma com jovens, não vai dar certo. A Cristina, por exemplo, ela tem um maior jeitão com jovem. Quem disse Né? isso, menina? Eu Ah, tenho. pode parar, eu sei que você tem. Eu Olha, gosto Ela, muito de criança Cristina, também. não Trabalhei um tempo faça com assim, criança. Dadá está falando a verdade. é, A gente inclu- tenta. inclusive, aquela dinâmica, eu passei para você, não passei, Leidinho? Pois é, foi uma dinâmica que ela fez, que eu gostei muito, quando ela me contou e tudo, e que, então, eles estavam trabalhando emoções. Fala um pouco, Cristiano. O que você trabalhou esse ano com os jovens do Maria Franca? A gente trabalhou muito emoções, né? Questão das emoções. Trabalhamos mediunidade, que eles sempre pedem, todo ano eles querem mediunidade. Eles querem saber, eles têm curiosidade com relação a esses assuntos. E aí, aliado a isso, a gente trabalha sempre prece também, né? Que a prece está ligada a tudo isso, a questão da influência, né? Da mediunidade, importância da prece, Deus, identidade, que eles estão na fase de adolescência, se descobrindo, né? E essas questões aí que a gente trabalhou mais, e aí a gente vai trabalhando de acordo com a demanda, com que eles. A gente tenta associar o conteúdo que a gente tinha previsto ao que eles trazem, né? Ao que eles pedem. E tá uma turminha boa, de 11, 12 anos. E foi bem animado esse ano, chegaram alguns jovens novos, graças a Deus a gente teve um ano aí bem desanimador. Nós terminamos, acho que com 2 ou 3 e esse ano chegaram, acho que nós ficamos com 12 ou 13.
Graças a Deus, esse ano foi um ano muito bom. E assim, a gente tentar manter isso, né? Manter e tentar trazer outras pessoas, apesar que a gente sabe que a quantidade não é qualidade, mas um anima o outro, acaba um trazendo um jovenzinho, amigo, né? E aí foi muito bom, foi muito gratificante. Foi mesmo. Eu andei um tempo meio desanimada aí, foi até ano passado. Ano passado, olha só como Deus de uma hora para outra ele muda. Você só tem que persistir, porque se eu desistisse, ó, a benção que eu ia perder, né? Então, eu tive bem desanimada, a gente esteve bem Eu desanimado, sei. tivemos finalzinho do ano passado, tinha uns 3 jovens, 2, 3, né? Porque sempre tem um revezamento, às vezes tem sábado que vem uns, outro sábado que falta outro. Mas esse ano foi assim, até que mantivemos uma constância, e questão de 13 jovens. Na Mocidade 1. Aí Ele passamos também a juntar o início, a Mocidade 2, que foi o momento da música, da prece, a gente reúne todos juntos. Aí no segundo momento a gente divide, a 1 vai para a sala dela e a 2 continua, que são jovens de mais idade, né? E eles estão bem integrados também, inclusive a 1 está bem integrada com a 2, porque tem a questão da arte, do teatro, da música, e eles ficam depois no final para os ensaios. Aí vai unindo e vai um fortalecendo o Fortalecendo. outro. Eu até proponho, Leide, se em 2025 você puder, um dia de sábado, vir visitar o trabalho, seria legal de você É ver como que mesmo, é a pudesse trazer. tarde no E Maria até Franca. trazer 1 ou 2 jovens que você pudesse trazer para estar com a gente, participar do estudo com a gente. Aí você iria ter uma vivência prática com o pessoal do Maria Franca, entendeu? Seria legal se conseguisse fazer isso. Sim, é verdade, Adaísa, porque assim, tinha os jovens, nós não temos um trabalho voltado, uma evangelização para os jovens, não temos, a gente coloca eles junto com os adultos, né? Os que realmente gostam da doutrina e querem, continuam. Nós temos outros assim, que eles têm uma curiosidade, mas eles não entendem muito, porque a gente já está um pouquinho, e eles estão chegando, sabe? Então, a gente sente falta disso realmente. Coloque mais fé na sua boca, para a gente não perder o que você está falando. Então, falta essa parte. Eu vou me esforçar, sim, Adaísa, para ir ano que vem, para ver essa prática de vocês. Tá bom? Agora, vamos ver também essa agenda com vocês, porque a gente pode marcar esse encontro e Cristina está ali em Chapéu de Sol, nesse dia, ela pode, de repente, estar conosco para essa troca de experiências. A Deise também, do Maria de Nazaré, que é muito legal com recursos, ela também disse que quer ir para passar algumas ideias, enfim. Vamos fazer uma agenda para 2025. Mas para a gente terminar o capítulo aqui, a menina pergunta a Aninha, e a solução? É bem simples, apesar de trabalhosa. Está ligada ao esforço próprio de cada um de nós. E já foi até colocado aqui na nossa conversa, né, gente? É o esforço, né? É a perseverança, é não desistir, é considerar que esse trabalho é vital dentro da casa espírita. Recordo-me agora de companheiros nossos que deixaram o trabalho. São como o Senhor bem comparou, instituições que adiaram o sucesso. Guardam as mesmas características. Quer dizer, se você tinha o compromisso com a evangelização e você saiu fora, você está adiando o compromisso, né? E aí ele vai dizer, cara Ana, necessitamos compreender o verdadeiro valor de certas orientações para entender melhor o que Jesus quer de nós. O evangelizador, minha filha, é uma instituição, eu achei isso tão grave, do Evangelho de Jesus, em si forte, mesmo. forte. Forte, né, gente? Em si mesmo. Porque primeiro a gente vai se evangelizando. E se evangelizando, a gente pode estar ajudando o próximo.
Porque esse esforço dentro de nós é constante, não é isso? Guarda a gravidade de uma obra, de uma edificação. Observamos em certas tarefas evangelizadores tendo acompanhamentos dignos de uma instituição voltada ao bem. Então, quer dizer, nós evangelizadores temos acompanhamento espiritual, como a gente está vendo nos capítulos anteriores. Quando a gente arreda o pé, eles nos visitam. A Daísa, cadê você? Cristina, Vânia, Leidinha, Eliseu, cadê vocês no trabalho? Eles vão lá saber, está tendo uma dificuldade? O que é possível fazer para ajudá-los nessas dificuldades que estão vivendo? Aí a gente fica imaginando quanta ajuda a gente recebe que a gente nem imagina, para que a gente possa perseverar no trabalho do Cristo. Aí ele continua: temos necessidade urgente de sentir a importância da tarefa da evangelização. Muito se fala na crosta, muito se ouve sobre o assunto. Técnicos desenvolvem didáticas de exposição sobre o tema, e estudiosos elaboram teorias, mas poucos sentem verdadeiramente a real dimensão da evangelização. Gente, a gente viu nesse livro, Exatamente, isso que eu ia falar. fala, Né? A Denise. gente teve mais essa, teve mais essa dimensão depois que a gente começou a estudar esse livro, né? Que a gente sabia da importância, ouvia falar, mas através desse livro aqui a gente vê o quanto o trabalho é mais sério do que a gente imaginava, né? É muito sério e importante, né? Que realmente é a base, né? A educação, a evangelização é a base da transformação do mundo, né? Moral, não tem outro caminho. E aí ele encerra, né? Não compreendem essa tarefa de parceria com Jesus. Não percebem a chance insuperável de respirar as vibrações de planos superiores no convívio com seres iluminados que gentilmente se dispõem a acompanhar os corações daqueles que se engajam na tarefa com toda a alma. E o seu Lúcio, gente, ele trabalhou durante anos, quando encarnado, na evangelização. Olha que coisa linda. E aí ele se emociona aí no final do capítulo, né? Porque ele sabe o que é esse trabalho, né? Bom, a gente está terminando o capítulo 11. Retornaremos em fevereiro, porque faremos um recesso. Dia 26 de dezembro seria nosso próximo encontro, mas não tem condição nenhuma. A gente viu hoje quantas pessoas com compromissos, né? Então, em janeiro, a gente faz recesso e retornamos em fevereiro, que Deus quiser. Se Deus quiser. Mas a gente gostaria, depois da prece, a gente tem uns recadinhos para a gente dar, tá bom? Uhum. Cris faz para a gente a nossa oração de final. Deus, nosso Pai de amor e de misericórdia, amigos espirituais comprometidos com a evangelização, que nos acompanham nessas noites de estudo, queremos agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade que tivemos durante este ano, para que juntos, Senhor, pudéssemos refletir, estudar e dimensionar, Senhor, a importância da tarefa da evangelização. Te pedimos que nos abençoe, que abençoe, Senhor, as nossas casas, nossas instituições que trabalham com a evangelização e aquelas que ainda não, Senhor, que possam ser sensibilizadas
para, Senhor, começar esse trabalho que sabemos ser de suma importância para todos nós e para toda a humanidade, Senhor. Te agradecemos por tudo. Abençoe cada um de nós aqui presente, Senhor. Obrigada por mais essa oportunidade. Abençoe também aqueles que não puderam estar conosco nesta noite e que possamos, Senhor, retornar em fevereiro, animados também e fortalecidos, para que possamos dar continuidade, Senhor, a essa tarefa de estudo, que sabemos ser também muito importante para a nossa conscientização, para o nosso aprendizado e para a nossa prática, Senhor, na evangelização. Fica conosco agora e sempre, nos dê uma boa noite, um bom final de semana, de descanso. Possamos sempre, Senhor, estarmos com os nossos canais abertos, para que possamos receber, Senhor, as instruções da espiritualidade maior, para que possamos nos manter firmes, Senhor, no trabalho do bem, onde quer que estejamos e com quem quer que estejamos, Senhor. Obrigada por tudo, obrigada a toda a equipe espiritual que nos acompanha. E obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade. Que assim seja. Pessoal, eu preciso só de mais uns minutinhos. Primeiro, para a Beleza, boa gente. noite, pessoal. Cheguei. Ai, que bom, Marta. Está Só chegando tô na sem hora. câmera, minha câmera não quer abrir. Eu vou fechar aqui, só lembrando a quem vai assistir no virtual que nós estaremos retornando em fevereiro de 2005.